E aquilo me trouxe uma agonia. Fechou, não mudou de ideia, não fechou. Né? E normalmente nós temos uma pobreza de vocabulário emocional. Eu digo que o processo original, ele é simples. Ele é você, ao enfrentar a situação, você realmente parar, literalmente pausar e se questionar sobre o que está acontecendo com você. Quando a gente pega o conceito de inteligência emocional do Daniel Goleman, né, que é o pai da inteligência emocional, a gente vai ter dois pilares, que é entender o que eu estou sentindo, a autoconsciência, e a autogestão, o que eu faço com o que eu estou sentindo. Os outros dois pilares são em relação aos outros. O que o Val está sentindo enquanto conversa comigo e como eu posso conduzir essa relação com o Val. Mas vamos ficar nos dois primeiros aqui. Acontece alguma situação, o cliente que tinha confirmado que ia fazer o programa, fechou, não mudou de ideia, não fechou, né? E aí, o que eu sinto? Eu sinto raiva, eu sinto angústia, eu sinto pavor, eu sinto medo. E normalmente nós temos uma pobreza de vocabulário emocional. A gente coloca várias emoções diferentes numa mesma caixinha. Desculpa, não sei se pode falar a palavra aqui. Tô possesso. E a gente acaba perdendo a riqueza de entender, mas de fato o que se passa? Será que eu estou frustrado? Será que eu estou com medo porque impacta? Será que eu estou me sentindo rejeitado e não tem nada a ver com dinheiro? Né? Será que eu estou me sentindo não merecedor por alguma questão? A gente não consegue muitas vezes diferenciar a diferença de estar magoado e angustiado, estar bravo de estar incomodado. Então quando a gente começa a parar e se questionar e falar que raios é essa emoção, né? E o que despertou cada emoção, porque às vezes as emoções vêm em combo, né? Uma coisa é a pessoa não ter fechado, outra coisa é ela ter demorado uma semana para te falar que não ia fechar. Sim. Então eu posso ficar revoltado com a falta da palavra, do posicionamento, e posso ficar triste com a não entrada financeira. Então é uma situação que me desperta dois sentimentos. E aí eu começo a entender o que de fato está acontecendo que desperta cada um desses sentimentos. E aí o que aquele sentimento quer me trazer? Vou te dar um exemplo real comigo de uma situação que aconteceu ano passado. Estava numa conversa com sócios de um projeto e de alguma forma eles estavam vendo um futuro que eu ainda não via. E eu não queria ser o freio de mão e falar assim, gente, isso aí não está fazendo sentido para mim. E ao mesmo tempo que eu não queria ser o freio de mão, eu não conseguia assumir a postura como líder de direcionar a conversa porque talvez fizesse mais sentido para os próximos 6 meses. E aquilo me trouxe uma agonia e uma angústia. E eu fiquei muito incomodado, voltei em casa, peguei uma lousa, né, que tem um monte de lousa espalhada, peguei uma dessas canetas, esses pincéis, e comecei a escrever cada sentimento que eu estava sentindo. Medo, angústia, repressão, tal. E por que eu estou sentindo isso? O que isso está significando? Qual comportamento eu poderia ter que iria anular isso? E aí você começa a refletir, e eu percebi que, em verdade, era um medo que impediu meu posicionamento. E me posicionar mais sobre, gente, não concordo, beleza, vamos fazer, mas antes, vamos focar aqui. Era um comportamento que iria diminuir toda aquela insegurança. Né? Então, o processo de autoconhecimento, ele começa pela simples curiosidade e disciplina de você parar e, entre aspas, olhar para você e para o seu sentimento. Mas não para pré-rotulado, tipo, é isso. Não, é para compreender. É isso mesmo? Tem outra palavra que expressa melhor? Deixa eu entender o significado das palavras e o que isso significa para mim, o que isso está me mostrando ou ensinando. Então a gente começa a criar a autopercepção cada vez mais claro. Então hoje tem muita coisa que eu falo assim, estou incomodado, que eu ia falar que eu estou possesso, mas eu sei que eu sou incômodo e eu tenho clareza do o que especificamente me deixou incomodado. E com o tempo, essa autogestão vai fazendo com que eu não me estresse mais tanto com aquelas coisas que antes me estressavam. Então, ou seja, o que eu quero dizer é, antigamente existiam situações simples que me tiravam do sério e que hoje a mesma situação eu já entendi, eu já sei o gatilho, eu já sei o histórico emocional, já sei o que quer me falar e hoje eu consigo transpor isso sem nenhuma oscilação emocional. Então, em meio ao caos, não é que ele vai parar o caos, mas se ele continuamente buscar se conhecer e se desenvolver, aquele caos ele começa a não ser tão doloroso. Uhum.
e você começa a ter uma capacidade melhor de tomar decisão que talvez diminua o caos. Ou seja, se eu tivesse lá me posicionado, eu teria interrompido um ciclo de dor, teria sido menos caótico emocionalmente para mim, e eu teria colhido um outro resultado. Então, em situações futuras, eu vou sofrer menos ou vou ter a habilidade de interromper o ciclo e fazer um movimento que talvez trouxesse ali a satisfação ou a neutralidade que eu precisava emocionalmente. Entendi. Rapaz, você falando aí, eu acho que tá ficando claro aqui para a audiência o porquê que os empresários têm te buscado muito, sabe, Eric? Porque o que você está falando aí nada mais é do que o dia a dia do empresário.